Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Pensando Fora da Caixa com Cláudio. A gente vai falar sobre o porquê que as pessoas abandonam a religião. Bom, eu acredito que existam muitos motivos para uma pessoa abandonar a religião, assim como existem vários motivos para ela procurar uma religião. Entre os motivos mais comuns está quando uma pessoa perde seu ente querido e acha que não deveria, ela às vezes abandona a religião, às vezes por causa das doutrinas repetidas, né? A Igreja Católica mesmo é mestra aí nessa questão de ficar repetindo a mesma coisa, e tem algumas pessoas que simplesmente perdem o interesse mesmo. Algumas pessoas é porque vão demais à igreja, de repente elas cansam de ir à igreja. Outras pessoas não encontram conforto na igreja e também acabam abandonando. Pessoas que estudam muito têm tendência a sair, a desistir da religião, porque o passado da igreja é bem sombrio. Então, o que acontece? A pessoa começa a estudar história, por exemplo, começa a ver que a igreja tem participações na escravidão, uma série de coisas que aconteceu no passado, né? Então a pessoa acaba que ela não começa a não acreditar. Uma outra coisa muito importante, hoje com o auxílio da internet também as pessoas descobriram muitas coisas que elas não sabiam. Ficou muito claras certas questões que existem pelo mundo. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, né? Uma igreja muito famosa nos Estados Unidos. Ela, na verdade, a base dessa igreja é mais baseada na história de Barnabé. E esse livro é um livro que não é aceito pela Bíblia. E ele conta uma história totalmente diferente de Jesus. Conta que quem foi crucificado foi Judas, que Jesus não morreu crucificado. Tem uma história totalmente diferente. Conta a parte que não conta da Bíblia, no caso, que é quando Jesus era jovem, que ele viajou pelas Américas. E a ideia dessa igreja é exatamente falar sobre isso. Que Jesus esteve nas Américas, né? Durante seu período mais jovem, ele viajava muito. E também ele teve encontro com Buda. Ele passou um tempo no Tibete. E viajou pelas Américas, aprendendo um monte de coisas. Antes dele começar a sua jornada, né, com 30 anos de idade. Então eles contam essas histórias. Outras histórias também muito complexas é a história de Enoque. Quem não sabe quem é Enoque, Enoque é o pai de Matusalém. Pois é, os livros de Enoque também faz parte de outras bíblias ainda antigas também. A doutrina judaica ainda utiliza muito dessas doutrinas, né? Eles estão muito ligados à descendência de Noé. E a igreja não aceitou muito essas escrituras, porque havia coisas que entravam em contradição. Ele falava muito sobre a questão dos anjos, da língua dos anjos. Tinha uma outra ideologia completamente. Tinha a questão de alienígena, a questão dos gigantes. Então, assim, essas informações elas se misturam muito, difundem muito, e as pessoas não sabem no que acreditar, né? E o problema é que a ciência ela repudia a igreja de certa forma, mas também não consegue explicar certas coisas. Por exemplo, no livro do Enoch explica muitas coisas que a ciência não consegue explicar. Porém, a igreja não tem a autenticidade do livro de Enoch porque ela pensa que Enoch pode não ter escrito o livro. Mas assim, ela aceitou que ele viveu mais de 300 anos, que ele não morreu, que ele foi para o céu, tipo, Deus veio, pegou ele e levou para o céu, né, sem ele morrer, e não aceitou que ele pudesse ter escrito um livro. Outra coisa, muitas coisas que não são relatadas, né, na Bíblia, acaba que você encontra nesses outros livros. As pessoas também ficam obcecadas com essas histórias, né? Então tem muitas histórias paralelas. E o problema é que do outro lado do mundo, no Oriente Médio, por exemplo, existem muitas evidências físicas. Livros que foram encontrados em tumbas antigas, que são de autenticidade. Teve um livro de Barnabé, por exemplo, que foi encontrado e parece que o livro é autêntico. Parece que o Vaticano chegou até a pedir para ver o livro, já que a ideia de Barnabé era totalmente diferente do que a gente está acostumado. E isso poderia entrar em colapso aí o cristianismo, então. Mas depois ninguém falou mais nada nesse assunto, se esqueceram desse assunto. Mas tem muitas pessoas que vão abandonando as religiões porque começa a ter
começa a ter variações, né, tem histórias que falam que, por exemplo, Adão e Eva, um poderia ser branco e o outro ser negro, e então são muitas histórias. Então quando começa a ter muitas teorias, diferentes, as pessoas pensam que não basta que uma esteja errada, que todas estejam erradas, então, bom, eu estou fazendo esse vídeo porque uma pessoa me perguntou o seguinte: às vezes você pega pesado com a igreja. Eu falei, bom, a igreja também pega pesado com as pessoas e eu não misturo as coisas. Para mim, Deus e igreja são coisas distintas, embora um tenha conexão com a outra, mas eu vejo como coisas distintas. Eu vou à igreja por quê? Porque normalmente existe uma energia muito positiva nas pessoas que vão à igreja. Porque elas vão com o intuito, as pessoas que vão à igreja, elas não estão lá naquele momento ali pensando em nenhum tipo de maldade. O ser humano, ele tem uma inclinação muito grande para o mal. Então, se ele ficar sem essa energia, ele não tem nada que controla. É da natureza humana ter essa inclinação perversa. Então faz bem ir à igreja. E outra coisa, se um dia eu estiver numa cama de hospital e os médicos dizerem para mim, olha, fizemos tudo o que foi possível, tudo que a ciência colocou à disposição, usamos todos os tipos de equipamento, por mais sofisticado que seja, e agora a única coisa que a gente pode fazer para você é te deixar confortável. Então, assim, pelo menos eu quero ter alguma coisa para me apegar depois disso. Agora, se você não quiser, é um problema seu. E eu acho que Deus é muito mais antigo do que a igreja. Eu acho que Deus é muito mais antigo do que a Bíblia. E eu acredito num arquiteto, sim. Eu não acredito que nada surja do nada. Embora a ciência nega muitas coisas, mas também não consegue comprovar nada. E não há diferença entre uma coisa e outra, porque, por exemplo, a ciência fala que as doutrinas religiosas não podem ser comprovadas. Muitas coisas não podem, mas a ciência também não. Muitas do multiverso, aí a física quântica, por exemplo, as duas coisas são praticamente era para ser distintas, mas são a mesma coisa, a teoria das probabilidades. Então, só o fato de existir a física quântica, que já é comprovada, é o fato que existe o multiverso, mas eles não vão dizer isso porque eles não têm como mostrar. Tipo, nós somos seres tridimensionais e existe uma quarta dimensão, mas eles não vão confirmar isso porque não tem como provar que existe uma quarta dimensão, porque se a gente só consegue enxergar em três dimensões, tudo que tem na nossa casa, na rua, em todo lugar, todo formato tem três dimensões. E qualquer coisa que entre na nossa dimensão se torna. Nossos olhos só conseguem ver dessa forma. Independente se uma coisa seja ou não com quatro dimensões, a gente só vai conseguir enxergar com três, porque é a limitação da nossa capacidade. Então a mesma coisa eu vejo da religião. Não tem como. O próprio Jesus disse, né? Se você não entende nem as coisas da terra, vai entender as coisas do céu. Então eu tenho meus motivos para ir para a igreja. E não é porque eu vejo outras histórias que eu faço a minha. É lógico que eu não quero ser bitolado, né? A ponto de aceitar qualquer coisa que me falam. Mas é o que eu estou dizendo. Para mim, Deus e igreja são coisas distintas. Eu vou na igreja por uma razão e acredito em Deus por outra razão. E ainda tem o fato de que muitas mitologias que surgiram me parecem muito com as histórias do Enoque. Quer dizer que eles muita coisa. As pessoas preferem ver as outras histórias do que a própria história da Bíblia do Novo Testamento. Ou seja, na minha opinião, parece que existem três então. Então, existe o Velhíssimo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. E isso ficou bem claro para mim pela questão dos gigantes, várias questões, né? Porque, por exemplo, não falavam sobre dinossauros, essas coisas, e de repente, nesses outros livros fala bastante sobre anjos, sobre como que seria a confusão entre alienígenas e deuses diferenciados do Deus único. Uma série de coisas assim que acaba gerando um pouco mais de entendimento. Eu não entendo por que essas histórias não se uniram ali e formaram uma densidade perfeita e acabaram ficando cortadas, mas acredito que no passado a igreja tomou a decisão de escolher alguns livros, deixando outros. Só que hoje, com o sistema que nós temos hoje para analisar as coisas, ficou mais fácil e gerou também muita confusão. E o que faz também muitos historiadores, pessoas que estudam história,
os jovens também a igreja se tornou desinteressante para os jovens, né? A igreja não tem mais jovens, acredito também, porque nós não estamos mais também. No caso do Brasil, aqui a gente não está na ditadura, não é mais como antigamente, que você pegava seu filho, vamos para a igreja e pronto. Hoje eles vão se eles quiserem, e lá não tem nada que interessa para eles, pelo jeito. Então também a evolução da igreja permite que as pessoas saiam da igreja, né? A igreja precisa começar a mudar a sua forma, porque o mundo muda o tempo inteiro. E a gente tem que começar a mudar. O conceito de família mudou, o conceito de juventude mudou, muita coisa mudou e a igreja tende a permanecer igual. Então isso também vai fazendo ela ficar mais vazia. E eu acho que é isso. Não tem muito mais do que isso que faz com que a igreja comece a esvaziar, mas eu acredito numa mudança. Eu acredito que um dia eles vão encontrar o caminho, porque às vezes você faz uma coisa com uma intenção e depois ela muda. Tipo, eu não acredito que a ideia de Lutero, por exemplo, era como está hoje. Eu acho que ele tinha uma visão diferente, só que às vezes você só pode começar uma coisa e outros terminarão para você. E isso é bem complicado, porque nem todo mundo compartilha da mesma devoção. As pessoas, no geral, elas não são todas iguais. Então você tem que ser vigilante, você tem que ter a sua fé, mas acreditar em Deus. Até porque o próprio Jesus disse que, né, a própria Escritura diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Então, sim, eu vou à igreja, acredito no arquiteto de tudo, mas também eu tenho que pensar por mim. Tá ok? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. A gente vai fazer um vídeo complementar depois para complementar esse vídeo aí. E se inscreva no canal para saber quando esse vídeo vai sair. Tá ok? Show de bola. Tamo junto aí.